Pessoal, a política brasileira tá um verdadeiro tsunami, tá? Notícia terrível, acabou de ser confirmada contra Luiz Inácio Lula da Silva, pegou o Brasil inteiro de surpresa e deixou principalmente a esquerda completamente desesperada. Eu vou trazer aqui essa bomba que acabou de ser divulgada, confirmada aqui neste exato momento, a notícia fresquinha que acabou de sair do forno. Já vim aqui na velocidade da luz para trazer essa notícia bomba. E vocês vão ficar de queixo caído no que eu vou trazer aqui nesse vídeo para todos vocês. Além das várias informações, uma notícia mais impactante que a outra, que eu separei para deixar você muito bem atualizado. E vou trazer tudo de forma rápida, breve, bem objetiva, do jeitinho que vocês gostam, bem rapidamente. Só, por favor, não esqueçam de se inscrever no canal, porque eu tô vendo aqui que tem muita gente aí que tá sempre me acompanhando, tá sempre me assistindo, mas até hoje não tá inscrito aqui no nosso canal, não faz parte da nossa família. Então eu convido você, se você quer ser um cidadão bem informado, que jamais será escravizado, se inscreva aqui embaixo no canal, tá? É só você olhar aqui embaixo do seu vídeo, tem a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se, clicou em cima automaticamente e ó, é gratuito, vocês não pagam nada para estar inscrito aqui no nosso canal. Então se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem, porque a informação é extremamente importante que eu vou trazer aqui, que acabou de ser confirmada contra Luiz Inácio Lula da Silva. Vou trazer daqui a pouquinho, porque logo de cara, gente, eu preciso trazer aqui, ação na tela. Gente, quando eu vi esse vídeo aqui, eu pensei, meu Deus, eu tenho que levar para os inscritos do meu canal. Jornalista, gente, ele ficou desesperado, tá? Com a desaprovação do Lula. Peraí, isso não pode estar certo, gente. O próprio jornalista, na hora que a outra que lê e fala, olha, a porcentagem, o Lula despencou X e X, na hora que ela falou números, ele não acreditou que o Lula derreteu e despencou tanto assim da última pesquisa. Foi uma queda drástica que simplesmente acendeu um alerta, um alarme gigante no Lula e no PT. Só para vocês entenderem a gravidade da situação, o próprio jornalista, gente, tá, se desespera com a desaprovação de Lula. E ele não conseguiu nem esconder. Vejam o vídeo, gente, hilário, no momento em que ele se desespera, no momento em que a outra jornalista fala no número em que o Lula despencou. Vejam só. Primeira vez, a reprovação ao trabalho do presidente Lula supera a aprovação numericamente. Atualmente, 49% dos eleitores reprovam a atuação do petista e 47% aprovam. A informação é de uma nova pesquisa divulgada hoje pela Genial Quest. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. Em dezembro, 52% aprovavam... Peraí, esse não pode estar certo. Tem mais de 100 aqui. Vê pra gente aí, Pablito. 52 mais 49, não é isso? Eu ia ler agora. Em dezembro, 52% aprovaram e 49% reprovavam o trabalho. Porque eu acho que não é 47. É 52 e 47. Então 52 aprovando, 47 reprovando o trabalho do presidente e outros 4% não souberam ou não responderam. Bom, e aí são vários os motivos que podem explicar essa queda, né, na popularidade do presidente. Bom, não é a popularidade, né? A gente tá falando aqui da aprovação ao trabalho, mas são dados que são meio paralelos. Ele perdeu 5 pontos entre aqueles que apoiam. Não é pouca coisa, não. Mas não é pouca coisa mesmo, são 5 pontos de diferença e é um dos motivos do Lula estar completamente desesperado neste exato momento. O Lula simplesmente derreteu, gente, despencou 5% a desaprovação do seu desgoverno Lula, né? Ou seja, a questão do Pix, a questão aí dos alimentos mexeu muito, né, com a cabeça do eleitor do Lula, né? É muito mais grave do que a gente imagina. Agora, pessoal, eu encontrei um vídeo aqui, eu tenho certeza absoluta que a esquerda, neste exato momento, deve estar choramingando, deve estar chorando aos prantos, desesperados com essa notícia terrível com relação a Lula da Silva, tá? Vejam só, o diretor da Quest, tá, sobre a queda significativa de aprovação do Lula no Nordeste, ele acabou de explicar aqui, gente, o motivo da queda significativa, assim, devastadora, na queda de aprovação do governo Lula no Nordeste, que é o reduto do Lula. O que mais preocupa o Lula é o Nordeste, porque é lá, é eles que elegem o Lula da Silva. Agora, o fato de o Lula ter despencado, caiu no Nordeste, tenho certeza absoluta, gente, que a galera da canhota da esquerda deve estar choramingando aos prantos por essa queda sem precedente do Lula. Vejam só que informação. Toda vez que a gente fez pesquisa ao longo desses últimos 2 anos de governo, um pouco, me chamava muito a atenção o fato de que no Nordeste havia uma certa solidez na aprovação do Lula. Variava em torno da margem de erro, mas na média 70% do eleitorado do Nordeste aprovava o governo do presidente Lula. E o que chama a atenção? Segundo turno de 2022, o resultado foi exatamente esse.
70% foi a votação que o Lula adquiriu no Nordeste, e isso foi fundamental, como a gente sabe, para a decisão final, a sua vitória ali muito apertada. A partir do momento que o presidente começa a sofrer uma derrota nessa base muito sólida há tantos anos, né, do Lula em especial, até mais do que do PT, a gente começa a olhar para sinais amarelos e vermelhos para o governo. Porque essa, Sadi, é historicamente, desde a eleição de 2002, uma base que vem dando sustentação ao projeto do Lula, uma base identificada com ele, né, até pelas suas origens sociais, nem tanto políticas, e pelo discurso que Lula sempre defendeu. Então, desde que houve o realinhamento e o Nordeste passou a votar no Lula, que não era assim na época do Fernando Henrique, ele manteve ali um altíssimo patamar de apoio. É a primeira vez que a gente observa uma queda significativa nessa região. Repito, isso para mim é determinante para que o governo reflita sobre as suas estratégias de como tratar não mais agora o que está fora, mas também o que está dentro da sua base. Pessoal, eu tenho, assim, as minhas desconfianças, tá? Mas eu acho que o Lula, nesse momento, deve estar chorando pelos campos, porque isso aqui é uma notícia devastadora para o Lula, que quer se reeleger à presidência da República, que quer se perpetuar no poder enquanto ele tiver vida, né? Então, para ele, que quer se reeleger à presidência da República, uma queda de 5%, principalmente ali, caiu na região Nordeste, que foi aquela região que o elegeu, né? Se não fosse aquela região do Nordeste, o Lula não estaria na presidência da República hoje. Então, essa queda do Lula no Nordeste deve ter doído, gente. O Lula deve estar chorando pelos cantos por essa queda drástica ali no Nordeste. Próxima informação na tela, gente. Vejam só essa notícia que foi divulgada aqui pela revista Oeste. Lula volta para o hospital, gente. Voltou para o hospital. Lula faz nova tomografia e recebe autorização para viagens. Segundo aqui a informação da revista Oeste, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou um exame de tomografia nesta segunda-feira no Hospital Sírio-Libanês em Brasília. Ou seja, nesse dia de hoje, o Lula voltou ao hospital para fazer uma tomografia, tá? O resultado liberou o presidente para retomar viagens e atividades físicas. O boletim médico divulgado pela manhã revelou uma redução no hematoma na cabeça do presidente. O documento revelou essa evolução e indica a melhora progressiva do quadro clínico. O presidente foi liberado plenamente para exercer sua rotina habitual de vida, como viagens e atividades físicas, relata o documento. A equipe médica responsável pelo acompanhamento de Lula é liderada pelo Dr. Roberto Calil e pela doutora Ana Helena Germolho, né? O comunicado confirmou que o monitoramento do estado de saúde do presidente ainda continua. Ou seja, mesmo depois dessas liberações, fazer exercícios, fazer viagens, o Lula ainda continua em monitoramento devido, né, à queda que aconteceu, às cirurgias, os procedimentos que aconteceram. Lula da Silva ainda continua em monitoramento pela sua equipe médica, gente, tá? Essa foi a última informação. Então, Lula voltou ao hospital neste dia de hoje para fazer uma tomografia, né? E acabou recebendo aí autorização para viagens. E próxima informação aqui na tela. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que, encerrada a fase de apresentação de denúncias e produção de provas contra mentores dos ataques na Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023, o tema será pautado imediatamente na Corte. A declaração foi feita durante o Brasil Economic Forum, em Zurique, na Suíça, num evento promovido pelo Grupo LIDE, ligado a João Dória. Ainda não houve denúncia do Procurador-Geral da República, é a partir daí que começa a ação penal, e aí começa a atuação jurisdicional do Supremo. Feita a denúncia, vai haver a produção das provas, e concluída a produção de provas é que vai haver o julgamento pelo Supremo. Se terminar a produção de provas, eu vou pautar imediatamente. Esse, como eu pauto tudo, o único caso que eu não pautei, que está liberado para pautar, é interrupção de gestação. No mesmo evento, Barroso afirmou que universidades estrangeiras lhe ofereceram exílio durante os ataques às sedes dos Três Poderes no 8 de janeiro. Houve algum momento em que eu me preocupei muito e até recebi de 2 ou 3 lugares oferta de se acontecer alguma coisa, você pode vir para cá. De onde foi? Princeton, a Kennedy School e a Católica de Lisboa. Mas não fui não, fiquei muito feliz onde estou. De modo que eu acho, e as investigações revelaram que nós chegamos um pouco mais perto do inimaginável do que havíamos imaginado. Augusto? Apaixonado pelo som da própria voz, né? Tipicamente, ele fala e ele se ouve com deleite. É o seguinte, eu só queria registrar a margem, né, do assunto em questão, o seguinte, que chamou a nossa atenção na reunião de pauta de hoje. A revista editada pelo LIDE,
que organizou, a entidade do João Dória que organizou isso aí, tem uma chamada de capa, o título, digamos assim, que é de uma criatividade impressionante. Eu fiquei envergonhado por trabalhar, o José Roberto Guzzo também, por trabalharmos tanto tempo em revista e não termos pensado nisso. Sabe como é que é a capa? É o rosto do Barroso e o título é Luiz Roberto Barroso. Não é uma maravilha? Não é uma maravilha? Você não queria ser capa? Foram assim, anos trabalhando na imprensa escrita assim, e eu nunca tive essa ideia. A Ana, que foi campeã mundial, escreve coisas maravilhosas. Já pensou, você já sonhou com isso, Ana? Ana Paula Henkel, só. E a foto. Ser famoso é isso aí. Se basta, né? Coisa impressionante, uma aula de jornalismo. Que outras palavras poderiam ser usadas que não o próprio nome? Agora, aula de jornalismo e um monumento à bajulação. Só 2 detalhes em relação a... Bom, primeiro, tá falando de novo sobre o Brasil fora do Brasil, né? Tá no exterior, tá na Europa, falando sobre o Brasil, falando sobre o 8 de janeiro de 2023, em janeiro de 2025. É até cansativo, é uma agenda atrasada, é um samba de uma nota só. Até quando? Até quando eles vão insistir nisso? Fora do Brasil, falando mal do Brasil. E o segundo ponto, ele não consegue falar aborto, né? Interrupção de gestação. Pois é, deixa eu jogar para Ana, porque do jeito que ele fala tem pressa, né? Diz que vai ser pautado imediatamente. Vale lembrar que o relatório de quase 900 páginas produzido pela Polícia Federal está agora nas mãos do PGR, do Paulo Gonet, da Procuradoria-Geral da República, que vai ou não denunciar lá 39 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o ministro Barroso, caso ocorra essa denúncia, a produção de provas imediatamente vai pautar o caso. Tem um senso de urgência aí nessa questão antes das eleições de 2026, Ana, como é que você avalia isso? Tem um senso de urgência para eles, Paula, porque, primeiro, Augusto, eu também não conseguia tirar os olhos da tela, tamanho narcisismo, né? Como os americanos falam aqui, me, myself and I, eu mesmo, e olha, é impressionante como o ministro Barroso, ele vive em um pedestal, ele adora os holofotes, ele adora um microfone, ele adora capa de revista, ele adora o som da própria voz, como o Augusto muito bem colocou. É impressionante, assim, o narcisismo, ele exala, né? E essa é uma obsessão dele, né? A própria imagem, a própria voz. E a outra obsessão, Paula, é o presidente Bolsonaro, porque essa ligação que ele acha que ele tem com o público, com as pessoas, com a nação brasileira, a defesa da democracia, uma ligação até que Alexandre de Moraes acha que tem, porque os aplausos em volta dessa gente são aplausos comprados, são aplausos de interesse, nunca são aplausos orgânicos, aplausos de verdadeira admiração, e eles sabem disso. Eles sabem disso. Ali, na hora de colocar a cabeça no travesseiro, eles sabem que todo o aplauso ali em volta de todos eles, o tempo todo, seja no Supremo, seja no LIDE, seja em Nova York, seja em Portugal, são aplausos falsos, são aplausos artificiais. Então, essa outra obsessão é o presidente Bolsonaro, exatamente porque no contexto todo do que o presidente Bolsonaro significa hoje para o Brasil, para a direita no Brasil, para o cenário político no Brasil, para o Congresso, para o povo, deve ser muito irritante, né? Você fala com a pompa toda, você coloca toda, né, as frases de efeito, as platitudes acadêmicas e, no entanto, quem consegue sair de fato nas ruas e tem o abraço do povo é o presidente Bolsonaro. Então é a obsessão, o narcisista, ele não apenas se ama o tempo inteiro, mas ele odeia quem chama mais atenção do que ele por motivos absolutamente naturais. E a defesa de Jair Bolsonaro criticou o vazamento da delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente. Por meio de nota, os advogados declararam que a defesa não teve acesso à íntegra da delação. Eles chamaram a divulgação da delação de vazamentos seletivos. A delação de Cid menciona que o filho de Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro faziam parte de um suposto grupo mais radical próximo ao ex-presidente, que apoiavam
a alegada tentativa de golpe de Estado em 2022. Eduardo Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que o ministro Alexandre de Moraes estaria criminalizando toda a oposição para assegurar a reeleição do presidente Lula em 2026. O congressista afirmou que ele se tornou um alvo do ministro depois de Jair Bolsonaro citá-lo durante a entrevista ao Oeste Sem Filtro na última sexta-feira como possível sucessor. Bastou Jair Bolsonaro ontem dizer que eu e a Michelle seremos bons presidenciáveis. Quem seria o nome caso a sua inelegibilidade não seja revertida até 2026? O senhor citou alguns nomes, citou o nome dos seus filhos, Flávio Eduardo Bolsonaro, também da sua mulher Michelle Bolsonaro. Que hoje amanhecemos com mais um vazamento para a imprensa de um inquérito comandado por Alexandre de Moraes, nos relacionando com esse fantasioso golpe de 8 de janeiro de 2023. Nesse sistema, Alexandre de Moraes ele criminaliza a oposição. Lula endossa toda essa narrativa, dizendo que é para preservar a democracia. E assim, eles ficam com um caminho livre para se perpetuarem no poder. Bom, Piotr, só para contextualizar, um trecho da delação do Mauro Cid foi divulgada neste final de semana. Ele prestou mais de 10 depoimentos. Esse que veio à tona foi o de 28 de agosto de 2023. Tem 6 páginas e menciona aí cerca de 20 pessoas. E ali falaria, então, segundo o Mauro Cid, que haveriam 3 grupos. Aí ele explica, um mais moderado, um que defendia que Bolsonaro mandasse as pessoas que estavam em frente aos quartéis para casa. E havia, então, um terceiro grupo mais radical, formado por algumas pessoas, entre elas o deputado Eduardo Bolsonaro e também Michelle Bolsonaro. Vamos só recuperar uns dias antes aí. Eduardo Bolsonaro e Michelle estiveram na posse do presidente Donald Trump. Ou seja, a notoriedade da semana passada gerou um vazamento de um trecho específico que você também não pode averiguar, porque é só um trecho e é só um vazamento, coisa que não deveria acontecer. A defesa está reclamando do presidente Bolsonaro que não tem acesso aos autos de uma maneira completa, inclusive a delação do Mauro Cid. Aí divulga-se esse trecho, levando-se em conta essa cronologia. A Michelle Bolsonaro é convidada, vai em nome do presidente, tinha sido convidada também, mas representa o presidente porque não foi permitido o presidente sair do Brasil. Aí também ao lado do Eduardo Bolsonaro, que depois concedeu uma entrevista aqui ao lado do presidente também, aqui a Oeste. E aí no final de semana divulgam só este trecho. Como é que o Gilmar Mendes chama? Casuísmo. Usando a expressão do próprio Supremo Tribunal Federal, nós estamos vendo, digamos, divulgações de trecho ou vazamentos casuísticos. Agora a pergunta é, o que o Barroso acha disso, já que ele está falando de tudo e todos ao mesmo tempo? O que ele pensa sobre isso? Em que o advogado, ele foi advogado, imagina se ele na época do Cesare Battisti não tivesse acesso aos autos. Ele que foi advogado do Cesare Battisti, pluriassassino, terrorista italiano, julgado por uma justiça num país democrático com acesso a todo o arcabouço de direitos do réu. Não é o que acontece aqui no Brasil. O que ele, como ex-advogado, pensa, por exemplo, do advogado, do ex-presidente, que diz assim, eu não tenho acesso ao depoimento do Mauro Cid, que está sendo usado pela Polícia Federal como prova para aumentar as acusações contra o ex-presidente e agora também outros membros da família dele. O que o Barroso pensa disso? Aliás, nesse evento ninguém pergunta isso para o Barroso. Ele fala e ninguém pergunta de coisas objetivas da realidade brasileira, já que esse é o assunto dele lá. Esses eventos do João Dória, mesmo do Esfera Brasil, eles se chamam think tanks. E, gente, tá vídeo que ele tinha até prometido, né? Há um tempo atrás, estava traduzindo ali, colocando para o inglês. É uma perseguição sem tamanho, né, gente? Tá? A mesma perseguição que o Bolsonaro, que o clã Bolsonaro passa aqui no Brasil, é a mesma perseguição que o Donald Trump passou nos Estados Unidos. Ficou 4 anos ali sendo perseguido pela justiça dos Estados Unidos. Ele teve êxito, né? Enfrentou tudo, tá? Como um bom combatente, né, um bom guerreiro, enfrentou e hoje está lá, na presidência da República dos Estados Unidos. E que os anjos digam amém e que o Bolsonaro consiga o mesmo aqui no Brasil, né? Mesmo diante de tantas perseguições, vocês acabaram de ver agora, né, notícia do jornal o Globo, né, de que na delação que vazou, né, delação do Mauro Cid que vazou, ele fez seríssimas acusações, né, contra o Eduardo Bolsonaro, contra até a Michelle Bolsonaro, inclusive ela até já fez até piada, né, com essa fala do Mauro Cid, né? Segundo ali a informação da delação, parece que ele disse que ela era uma das principais que queria um golpe, uma coisa semelhante assim, né? Assim, às vezes a gente vê algumas informações, a gente pensa que é piada, gente, tá? Porque assim, é tão estarrecedor, assim, e a Polícia Federal, Alexandre de Moraes, levar isso em consideração, meu Deus do céu. Então ela já tratou de fazer ali o seu comentário e levando isso como se fosse uma piada, porque realmente parece uma piada, né? Michelle Bolsonaro querer dar um golpe de Estado só pode ser piada, gente. Então tá aqui um vídeo muito bom do Eduardo Bolsonaro trazendo esclarecimentos aí para todo o Brasil. Cara,
Deixa eu trazer aqui um vídeo do nosso querido, né, Rodrigo Constantino, que diz que parece estar sonhando com as medidas iniciais de Donald Trump, resgatando, tá, o império da lei. Acabou a palhaçada, ele veio colocar ordem na bagunça. A agenda woke acabou, os ventos de mudança vieram para valer. Gente, que belíssimo comentário do Rodrigo Constantino, e de quebra ele acabou de revelar aqui uma bomba que está vindo diretamente em direção a algumas autoridades aqui do Brasil. Quem você acha que ele vai dizer aqui nesse vídeo? Para quem você acha que vai ver essa bomba do Donald Trump? E para qual autoridade aqui no Brasil? Assistam, vocês vão saber em primeira mão. Vejam só. Olha, Lacombe, so far so good, né? Eu peço às vezes pra minha noiva dar uma beliscada, assim, pra ver se a gente não tá sonhando em conjunto, né? É bom demais pra ser verdade, mas é verdade, né? Ele foi eleito pra isso mesmo. Ele começou um começo frenético, conforme imaginava-se, e ele tinha prometido, né? E como eu tentei sintetizar na minha coluna da Revista Oeste, da semana passada, né? Acabou a palhaçada. Ele veio tentar botar ordem na bagunça. Ele veio fazer isso mesmo. O Green New Deal, o ecoterrorismo, essa agenda ambientalista. Tudo um grande esquema, uma histeria coletiva, um oportunismo danado para criar um socialismo mundial, demonizar o mercado e impor um estilo de vida, um controle estatal. Ele está declarando guerra a isso. A agenda woke, acabou. Tá? Até o Target aqui nos Estados Unidos, Disney, empresas tradicionalmente ligadas a essas pautas mais progressistas, estão abandonando seus departamentos de diversidade e entendendo que os ventos de mudança vieram para valer e são fortes. Então, 2 gêneros, o resto volta a ser classificado lá no DSM-5, né? Então, as coisas estão acontecendo e vão acontecer rápido, porque os Estados Unidos estavam largados na mão de uma família corrupta, que nos 45 do segundo tempo deu perdão para a própria família, o Joe Biden, e para o Dr. Fauci, General Miller e companhia. Todo mundo tem muita culpa no cartório, né? Então eles estão confessando praticamente os crimes. E a turma que está vindo com a equipe do Trump agora, já fiz essa análise antes aqui, é uma turma muito mais alinhada, que entendeu o que o sistema faz, o deep state, o boicote. Não é mais 2016, é outra pegada. Então eles vão agir rápido. O Kash Patel no FBI, o nosso secretário de Estado, Marco Rubio, que acabou de postar uma mensagem duríssima, alertando a Colômbia e outros comunistas que tentarem brincar de lacração nesse momento. Aliás, temos uma foto que o próprio Trump postou, né, com uma cara de malvadão mesmo, com um chapéu, e atrás escrito FAFO. Para quem não sabe, é F around find out. Quer dizer, traduzindo em miúdos, né? Vai lacrar, meu amigo, vai ver o que é bomba para tosse. Tem consequência. Agora tem consequência, tem xerife na cidade. E as coisas vão acontecer. Então é óbvio que a gente vai esperar a reação dessa turma histérica, né, e desonesta. Vai ser a pior possível. Demagogia, sensacionalismo, família chorando, crianças separadas dos pais. Agora já começaram, né? Avião chega com pessoas acorrentadas. Aí já tem as redes sociais para lembrar a imprensa, né? Olha, o governo Biden mandou mais de 30 desses aviões, né? E é de praxe com algema, até porque são criminosos. Aí vem um vídeo de um que a turma da imprensa corta, né? Eu sofri coisas horríveis. Antes ele dizia 8 meses preso, ou seja, preso no governo Biden. Por quê? Porque tentou entrar com um coiote pelo México, ilegal nos Estados Unidos. Ficou retido ali na fronteira. E foi mandado de volta para comer feijão no Brasil, que ele adora. Tá reclamando do quê, então? O Lula ganhou mais um eleitor. Agora, não venham fazer demagogia barata com isso, porque o império da lei vai ser resgatado, assim como a biologia com os 2 sexos. Então, as coisas vão acontecer, e vão acontecer rápido. Não quer dizer que vai ser sem bump no caminho, sem reação, sem luta, não vai ser fácil, mas esse pessoal tá falando sério. A turma que voltou à Casa Branca, o retorno do Jedi que eles representam, é para mexer para valer no tabuleiro, é para fazer acontecer, é para entregar resultados. Eles estão focados nisso. E se Deus quiser, eles vão entregar muitos e muitos resultados, porque essa é a agenda que o povo não só escolheu, como o povo precisa e deseja. Chega de tanta loucura, de tanta insanidade woke, de tanta agenda socialista, globalista. Agora é hora de deixar os adultos tomarem conta e entregarem aquilo que prometeram. Entregarem aquilo que prometeram. É um ponto que ele comentou aqui, gente, que a gente precisa passar bem rapidamente, tá? Uma coisa que está deixando, tá, a esquerda, algumas autoridades aqui no Brasil, algumas autoridades pelo mundo afora, né, principalmente de esquerda, completamente revoltadas, é exatamente essa questão. O Donald Trump, ele é completamente diferente do Lula, que fez várias promessas durante a campanha para poder conseguir chegar no cargo, né, de presidente da República. Algumas pessoas acreditaram, foi lá, votou no Lula, colocou ele na presidência da República. Né? Só que o grande problema é que o Lula é um dos maiores políticos mentirosos do Brasil. Ele mentiu e praticamente não cumpriu nada. Para desespero do Lula, o Donald Trump é completamente o contrário. E esse aí é o ponto que está desesperando o Lula e o PT. O Donald Trump, ele está simplesmente cumprindo as suas promessas de campanha. Ele prometeu que ia fazer isso, aquilo e aquilo. Está cumprindo, gente, tá? Aí é que tá o desespero da esquerda, do Lula, do PT e da esquerda mundial, porque exatamente tudo que ele prometeu, ele está cumprindo. E logo na largada, já cumpriu um monte de promessas de campanha. E tem deixado a galera da canhota e a galera da esquerda, os poderosos da esquerda, extremamente preocupados e chocados, porque ele veio realmente
está cumprindo aí com as suas promessas. Próxima informação. O Marcel Van Hatten diz que o impasse entre Petro e Trump mostra que o presidente dos Estados Unidos também não vai aceitar essas bravatas do Brasil. Ou seja, todo esse imbróglio envolvendo Donald Trump e o Gustavo Petro, presidente lá da Colômbia, vocês viram a treta gigante que se transformou, acabou que no final, né, de toda a questão, saiu vencedor o Donald Trump. E o Gustavo Petro teve que se ajoelhar, recuou, desistiu das suas decisões, se ajoelhou perante ao pitbull, né, o lourão Donald Trump, e o Donald Trump mostrou a que veio. E o Marcel Van Hatten tá aqui dizendo, gente, essas bravatas que tá acontecendo aqui no Brasil, de poderosos, tá? Autoridades poderosas aqui no Brasil, eles viram o que aconteceu com o Gustavo Petro. Para acontecer aqui no Brasil, ó, é só um passo. O Brasil já demonstrou pelas atitudes de Lula e dos ministros do STF que está querendo escalar uma tensão com os Estados Unidos. Segundo Marcel Van Hatten, autoridades aqui, o Lula e lá dentro do STF estão querendo escalar uma tensão, né, com o governo do Donald Trump. Ele teve acesso aqui a uma informação que eu vim correndo trazer para vocês. É muito pior do que a gente imagina. Agora está explicado o desespero do Lula e de alguns ministros ali do STF. Vejam só. Sem dúvida, Lacombe. Eu acho que há duas relações a partir dessa situação que nós estamos vivenciando agora. A primeira é que o Trump veio realmente para cumprir aquilo que prometeu. Né? Constantino foi muito feliz quando ele disse que é diferente da vez passada, e ele está aí, não que na vez passada não tivesse implementado muitas coisas que tinha prometido, mas ele não está dando muita bola mais para esse tipo de hipocrisia, demagogia, e a segunda coisa que se percebe é justamente essa hipocrisia, essa demagogia da esquerda, dos presidentes de esquerda, como são o caso Petro na Colômbia e do Lula no Brasil. E o Lula deve receber uma resposta em breve, porque o Itamaraty mandou também uma cartinha para os Estados Unidos pedindo informações, né, sobre essa chegada. Nunca se preocuparam antes, por isso a hipocrisia, né? Nunca demonstraram o tipo de revolta que agora estão demonstrando, mas não é porque tem empatia com as pessoas que são algemadas, muito antes pelo contrário, só teriam empatia por aqueles que estão presos injustamente, desde o 8 de janeiro, por exemplo, que são usando tornozeleiras eletrônicas. A Débora, né, dos Santos, que ele sempre cita, aquela mãe, né, de duas crianças que passou batom, escreveu com batom, perdeu maré na estátua do STF, fez algo errado, é verdade, mas no dia seguinte aquilo estava limpo, mas ela até hoje sem poder ver os seus filhos. Então isso é maldade, por isso o PT não se importa, muito antes pelo contrário, né? O PT, na verdade, promove essa injustiça contra as pessoas com as quais o PT não concorda, e criminosos que chegaram no Brasil. Você citou bem um dos casos, né? Eu estava justamente procurando também aqui o nome do Simval de Oliveira, né? Um dos casos, e todos os demais têm alguma coisa, porque senão não estariam sendo deportados dos Estados Unidos. Um dos casos é de um condenado por estelionato pela justiça americana. Então é um momento de muita tensão, então é uma crise diplomática muito grande, a gente vai precisar observar isso de perto. Né? Eu não sei como vai ficar a situação do Brasil também daqui para frente, porque, pelo que se percebe do Donald Trump, não vai aceitar essas bravatas aí socialistas gratuitamente. Né? E o Brasil já demonstrou também, por meio das atitudes do Lula, de ministros do STF, que está querendo escalar uma tensão com os Estados Unidos, que já existe desde antes de Trump assumir. Lembre-se que Lula chamou Trump de nazista, disse que se Trump ganhasse as eleições, haveria a volta do nazismo à administração americana. Um absurdo. E ele nunca se desculpou por isso. E também sabemos que há problemas já identificados pelos congressistas americanos no território dos Estados Unidos, com agentes americanos que fraudaram, por exemplo, a entrada de Felipe Martins. Isso para não falar de outros casos grotescos, inclusive o do próprio Rodrigo Constantino, né, que está aí sem passaporte. Tem toda a minha solidariedade, aliás, Rodrigo, desde o primeiro momento mandei mensagem e estou junto nessa corrente contigo, e é um absurdo o que as autoridades brasileiras estão fazendo contigo e com todos os demais perseguidos políticos hoje no Brasil. Você numa situação ainda mais delicada, né, combatendo um câncer, e as autoridades brasileiras a não demonstrar nenhum tipo de empatia. E é com criminosos, com imigrantes ilegais, com aqueles que não estão respeitando as leis do país, os Estados Unidos, ao qual decidiram emigrar. Esses têm toda a solidariedade do governo brasileiro. Isso é uma total inversão de valores, e quem deve ficar revoltado é justamente o cidadão honesto, inclusive aquele que vai para os Estados Unidos para trabalhar de forma legal. Está ilegal, né, gente? Se está ilegal, não é correto. Agora, ele tocou num assunto aqui extremamente importante. O governo brasileiro está se solidarizando, assim. Eu fico impressionada, tá? Como o governo brasileiro está, assim, se solidarizando com essas pessoas que vieram dos Estados Unidos, né, algemadas, acorrentadas, e ao mesmo tempo que o governo fica praticamente chorando, se debruçando sobre essa questão, coitadinhos, ao mesmo tempo tem uma mulher que sujou de batom uma estátua que está presa, né, pelo 8 de janeiro, sem poder ver os seus filhos pequenos. Tem um nome que define isso: hipocrisia. São um bando de hipócritas nesse desgoverno Lula, porque na época do governo Joe Biden, mais de 30 aviões vieram para o Brasil trazendo lá, né, os ilegais nos Estados Unidos. Naquela época, por que não teve esse alarde do governo Lula? Por que essa preocupação logo agora? Mas agora é diferente, agora no governo
no governo Trump, né?